Bem, o segundo tema que nós vamos tratar aqui são os padres apostólicos. Uma primeira pergunta é: quem são os padres apostólicos ou quem é um padre apostólico? Estes são os herdeiros do mandato evangélico de anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dado aos apóstolos. Então, os padres apostólicos são os sucessores, não é, desse mandamento, né, desse mandato dado pelo Senhor Jesus Cristo a seus discípulos. Então, esta é uma tradição apostólica, não é, recebida diretamente dos apóstolos. Mas atenção, é recebido de forma oral. E aquilo que São Clemente de Roma, né, que é um dos primeiros padres apostólicos, chamava de gloriosa e venerada norma da tradição viva da Igreja, numa das suas cartas. Então, os padres apostólicos são protagonistas da formação do cânon da Sagrada Escritura, né? São testemunhas da Igreja nascente. Então, esta definição de padres apostólicos é dada a posteriori, quer dizer, os estudos posteriores, muito posteriormente, foi dada em 1672, quando se começa a estudar toda a herança, né, dos padres da Igreja, e esta definição foi dada por Giovanni Battista Cotellier, não é? Que é o primeiro, sobre um primeiro conjunto de padres da Igreja, né, que são Barnabé, São Clemente de Roma, Hermas, Santo Ignacio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna. E, posteriormente, no ano 1765, um outro estudioso, Galandi, agregou a este conjunto a Papias e o discurso de Diogneto. Já em 1883, não é, o metropolita Filoteo Brienos agregou a Didaquê, do que nós falaremos posteriormente. Então, um terceiro ponto em relação ao que são os padres apostólicos é que esta relação dos padres apostólicos não é apenas uma sucessão direta, né, mas uma transmissão da doutrina que receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, segundo o testemunho dos apóstolos. Assim nós temos estes primeiros padres apostólicos, São Clemente de Roma, no ano 101, temos São Inácio de Antioquia, no ano 107, e temos a São Policarpo de Esmirna, no ano 155. Então estamos falando aqui do século II do cristianismo. O século I, evidentemente, foi aquele período diretamente com os apóstolos, né, com São Paulo, etc. Então, estes padres apostólicos são também apóstolos no sentido que desenvolveram um papel magisterial ou episcopal, né, que resume este trabalho e que se define através de duas regras ou de dois parâmetros sobre o ensinamento cristão que começa a se desenvolver. O primeiro é a Regula Veritatis, que é a Sagrada Escritura, e a segunda, Regula Fidei, que é exatamente a tradição dos apóstolos. Então, nós temos aqui as duas grandes colunas
do ensinamento do cristianismo. Um é a Sagrada Escritura e outro a tradição apostólica. Lembrando que a tradição apostólica é anterior à Sagrada Escritura. Por quê? Temos que ter isto muito claro. Porque a Escritura vai sendo formada aos poucos, graças ao testemunho, né, desta herança apostólica. O cânon bíblico é feito posteriormente. Basta lembrar que o primeiro documento que se reconhece como o primeiro livro do Novo Testamento é uma das cartas de São Paulo, se não me engano, aos Tessalonicenses, que é no ano 52, ou seja, no primeiro século do cristianismo. Então, estamos aqui diante dessas duas regras, né, para o ensinamento na igreja. Então, vamos ver agora alguns dos componentes desta tradição dos padres apostólicos.